olharam aquela situação com os olhos do mundo, com os olhos carnais, e realmente viram que era impossível aquela conquista daquela terra, não é? E a gente, muitas batalhas passam, a gente vê que é impossível alcançar a vitória. Mas dois olharam com os olhos espirituais, com os olhos da fé. E se recusou a ouvir Josué e Caleb. Esses foram os dois que olharam com os olhos da fé, que tentavam ajudá-los a confiar no Senhor. Moisés enviou 12 espias para explorar a terra de Canaã, mas 10 delas infamaram a terra. Os israelitas temeram que o povo fosse forte demais para ser conquistado. Os israelitas começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus, desejando que Deus os deixasse morrer no Egito ou no deserto. A gente vê que esse povo tinha mentalidade muito egípcia já, né? Foram gerações no Egito e eles tinham muita dificuldade de enxergar da forma que Deus queria que eles enxergassem. Eles enxergavam da forma humana e por isso eles não entraram. Então a gente tem que ver assim, Deus tem uma salvação, uma Canaã celestial para nós, mas a gente precisa olhar as possibilidades com os olhos da fé. Porque se a gente olhar com os olhos do mundo, com os olhos carnais, a gente vai achar impossível ter essa vitória. É impossível ser salvo. É impossível chegar na Canaã celestial. Com os olhos carnais é impossível, mas não com os olhos espirituais. E Deus nos chama a olhar sempre com os olhos espirituais. Onde é melhor apontar? Lá. Aí? É. Aí não. Você pode avançar para mim, por favor? Voltou. Mais um. Aí. Josué e Caleb tentaram. Perdão. Josué e Caleb tentaram ajudar as pessoas a confiar no Senhor, mas os israelitas se recusaram a ouvir e tentaram matá-los. Olha só, quem chama para a visão espiritual não é muito aceito. Tanto que todos aqueles ali não aceitaram aquele chamado. Foi só Josué e Caleb que entrou. Lembra disso? Por causa dessa rebelião, o Senhor declarou que os israelitas peregrinariam pelo deserto por 40
Mais um. Aí, Deus te diz para fazer algumas coisas sem dizer como. Então vamos parar para pensar. Diante dessas batalhas, Deus nos diz para fazer alguma coisa sem nos dizer como? Josué sabia que se Deus lhe desse um comando, ele mesmo forneceria os meios. Muitas vezes não obedecemos a Deus porque esquecemos que Ele é capaz de fornecer os meios. Então a gente não é impossível, então já desisto. É impossível eu me reconciliar com aquela pessoa. Ela é muito dura de coração, ela não aceita, ela não enxerga o ponto que ela errou, né? Muitas vezes é assim, a gente enxerga com os olhos carnais. Então tentamos resolver os problemas de Deus com nossos métodos, e isso nunca funciona. Então a gente tenta resolver as nossas batalhas com a força do nosso braço, por isso a gente fica tão cansado, tão exausto, a ponto de desistir, com essa sensação mesmo de uma mochila de pedras nas costas. E aí, ó, aqui Deus falou para eles atravessarem o Jordão. Olha a situação do Jordão na época de seca. Na época de seca, dá para você andar e dá para você atravessar, claro, nos pés, no máximo nos quadris. Mas na época de cheia, ele fica numa imensidão, é impossível. Ah, não vai dar. Essa primeira regra que Deus deu, esse primeiro passo que Deus deu, já ficou impossível. Olha lá, como que o povo iria atravessar o rio nessa situação? Mas aí, ó, Deus falou, vocês vão atravessar, levando a arca à frente, e Deus, mesmo na época de cheia, fez com que essa água parasse de jogar lá no leito e eles pudessem passar. Então, gente, o agir, o milagre é de Deus. A gente precisa aceitar aquele passo que ele falou para dar. Mas Deus disse para eles levarem a arca da aliança à frente. Isso significa que Deus nunca está pedindo para você atravessar o rio sozinho. Então essas batalhas não são para a gente enfrentar sozinhos. Ele diz, se você quer estar seguro, minha presença deve ir adiante de você. Ou seja, a vontade de Deus tem que estar à frente. Entende? Não a nossa. Não a nossa força, é a força de Deus, é o poder de Deus. É somente ir em cada passo que Ele for dando. Ele não vai falar o plano todo de uma vez. Nem adianta a gente querer, né? E história nenhuma da Bíblia, de capa a capa, venha esse plano todo de uma beijada. É sempre um passo de cada vez. Por quê? Porque a gente tem que ter a fé. No momento atrasado, iniciou-se o movimento para frente, indo a arca na vanguarda, aos ombros dos sacerdotes. Determinara-se ao povo ficar mais atrás, de modo que houvesse um espaço vazio de cerca de 1 quilômetro em redor da arca. Todos, com profundo interesse, estavam atentos ao avançarem os sacerdotes para a margem do Jordão. Viram-os com a arca sagrada a moverem-se com firmeza para frente, em direção à corrente encautelada, até que se mergulharam na água os pés dos portadores. Subitamente a correnteza estampou-se do lado de cima, enquanto a corrente continuou a fluir do lado de baixo, e o leito do rio ficou descoberto. Olha lá, na segunda vez que Deus faz isso, que ele já tinha feito lá com Moisés, né? Não era para esperar que a água se abrisse. Então a gente não tem que esperar o momento ideal para cumprir aquilo que Deus fala. A gente cumpre primeiro, aí ele age depois. Você quer que Deus resolva seus problemas? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus diz para que Josué se consagre. O que significa se consagrar? Sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Deus também nos pede, além de ter um passo de fé, de ouvir cada direcionamento dele, ele pede para que a gente se consagre. E é um momento muito importante a gente fazer isso nessa virada do ano, né? O se consagrar. Como é que eu me consagro? Eles foram para Gilgal, né? E foram circuncidados todos.
de uma vez só. Poxa vida, homens que iriam guerrear para conquistar uma cidade, passarem por uma cirurgia, sem armas, sem nada, eles iam conseguir. Mas nunca, gente. Essas coisas aqui são tão impossíveis como as nossas batalhas, como as nossas lutas. Eles não iam conseguir. Mas, aquele momento em Gilgal, eles cumpriram aquilo que Deus falou. Era para se consagrar, era para se circuncidar. E eles obedeceram. Mesmo com aquilo parecendo loucura, diante da batalha que eles tinham pela frente. Querer a ajuda de Deus implica em estar constantemente em sua presença. É viver da maneira que Ele diz para viver. Se consagraram em Gilgal, foram circuncidados, se tornaram incapacitados antes da guerra. Josué, então, se afasta para orar. Está lá em Josué 5. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz teu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então olha só, circuncidados, e ainda fala para ele tirar os sapatos, tirar as sandálias. O que quer dizer isso? O que será que Deus está mostrando com esse ato de humildade que Josué tinha que ter? É a entrega total do seu eu, é o seu despojar de suas vontades, de suas seguranças, de suas ideias pré-concebidas e se entregar totalmente à vontade do Senhor. E olha lá Jericó, a maior e mais forte cidade do país. Estou diante das muralhas de Jericó, enfrentarei um exército gigantesco. E o que tenho que fazer é tirar as sandálias? É algo a se questionar, né? O Senhor pede para que a gente se despoje cada vez mais do nosso eu para enfrentar uma batalha? Pode passar. Você já esteve em uma situação sem solução? E assim Josué percebeu sua total dependência de Deus. Então, ele tinha que ter fé ou ele tinha que ter fé? Porque não ia ser pela força dele, não ia ser pelos planos dele. Deus permitiu que eles fossem até as paredes de Jericó, sem espadas e sem armas, para dizer a eles que a vitória não depende do que eles fazem, mas sim do que Deus faz. Então, cada batalha que nós enfrentamos este ano, e que muito provavelmente no ano que vem haverão outras, elas vão depender do que Deus faz e não do que a gente faz. Josué percebeu que não havia nada que ele pudesse fazer. Então ele ora pedindo a presença e direção de Deus. E então um estranho aparece e diz para tirar as sandálias. Quando for para a batalha, primeiro busque a presença de Deus.
Deus está no meio da sua batalha. Reconheçam. Nós precisamos enxergar. Jacó só foi perceber que ele estava lutando contra Deus quando amanheceu. Até então, ele estava lutando contra Deus. E aí, a partir daí, ele passou a lutar com Deus. Né? Nós precisamos reconhecer que Deus nos ama tanto que Ele está junto conosco nessas nossas vidas tão difíceis. Tudo que Ele quer é que a gente entregue para Ele, que a gente se consagre, que a gente reconheça que Ele está ali com a gente. Reconheça que seu problema é um problema espiritual. Lembra? Nós não lutamos contra carne, nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, toda luta, seja ela enorme, seja ela pequenininha, o que a gente precisa fazer? Lutar com as armas espirituais, que é confiar em Deus, oração, jejum, aprendizado da palavra dele. Essas são as armas espirituais que a gente usa. Por quê? Porque é contra principados e potestades, não é contra fulano ou ciclano que está trazendo luta na nossa vida, entende? Declare guerra em oração e jejum. Lute as lutas do Senhor e não as suas próprias. Arrependa-se pelos maus sentimentos. Peça ao Senhor para mudar o seu coração. Aí a gente está começando a enxergar o título. O título é Cada Batalha no Altar. Tá vendo? Então o que quer dizer? Volta só um pouquinho para eu ver de novo lá. Precisamos oração e jejum nesse momento. É um momento, vocês lembram daquela lição que falava dos crisóis? Não é um momento de muito crescimento espiritual para nós mesmos. Então são momentos para a gente crescer. E aí, lute as lutas do Senhor. Então eu faço a minha parte espiritual e o milagre vai vir dele. Eu não faço milagre nenhum de nós faz. Né? A solução perfeita da nossa batalha vem dele. Arrependa-se pelos maus sentimentos que a gente tem, a gente não ama. Né? E peça ao Senhor para mudar o seu coração, para que você possa ver aquela situação com os olhos do Senhor. E aí, tem a história da mulher da nova igreja. Esse aqui, eu não sei se alguém conhece, é o pastor Pavel Goia. Ele é um pastor adventista da Romênia, um país comunista, muito difícil de se viver. Lá não pode ter mais de 3 adventistas juntos, eles vão presos. É só ter 2. Então, se vai no mercado, você vê que já tem 2 adventistas lá, você espera fora. Porque se entrar o terceiro, os 3 vão presos. É bem sério esse lugar. Mas ele já não morando mais na Romênia, eu não sei ao certo se é nos Estados Unidos que ele mora, se eu não me engano ele, como pastor, ele foi enviado para uma nova igreja. E nessa nova igreja havia uma mulher que era meio que a dona da igreja, né? Então ela já, em menos de 2 anos, ela já tinha mandado embora 17 pastores, porque estes não faziam aquilo que ela queria que fizesse. Então quando ele chegou, depois desses 17 pastores, ela falou assim: olha, você faz exatamente aquilo que eu disser para fazer, porque senão você vai para fora como os outros 17. Ele levou um susto logo de cara, né?
Que bênção de esposa, maridos, ouçam suas esposas. Essa mulher edifica o lar mesmo, mulher virtuosa. Aí ele não tinha que fazer nada. Ela falou assim: se você não for levar esses biscoitos, você vai dormir na casa do cachorro. Você não é? Ele, poxa vida, vou ter que ir mesmo. Tudo é que é verdade, né? Eu sou pastor e não amo. Tenho que amar, tenho que me esforçar para amar. Pegou os biscoitos comeram, chegou lá no hospital. Aí ele colocou para trás assim e falou: Senhora, eu trouxe esses biscoitos que a minha esposa fez. Biscoitos comemos. Mas se a senhora não quiser, não me mata com eles. Me dá que eu como. Aí ela falou assim: eu te odeio, mas eu posso experimentar um. Ela ficou curiosa, né? Da família, então assim, né? Posso experimentar um. Disse que ela comeu todos, não deixou nenhum para ele.
Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Vamos lembrar dos hinos dos momentos. Busque a presença de Deus e não as bênçãos dele. Lembra, ele não é a lâmpada de Aladino. A vontade é a dele, não é a minha. Mas a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Ele tem o melhor para a gente. Lembre-se que Deus está na batalha com você. Deus te dará a estratégia. Cada passo Ele vai te dando. O ser humano não tem métodos, poder, sabedoria como Deus. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo em nós que vai agir. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Porque a gente confia nele, a gente espera nele. A vitória é certa. Busque o plano de Deus. Pare de buscar as bênçãos de Deus para o seu plano. Entende a inversão que a gente costuma fazer com o ser humano? Ai, Deus, abençoa esse meu projeto. Não, qual é o teu projeto para mim? É diferente. Deus anseia que busquemos pela fé. O plano de Deus está em Josué 6. É pela fé, não pela estratégia humana. Em 7 dias são tentados a perder a fé. Por quê? Eles tinham que rodar em silêncio, né, os muros de Jericó. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. Só no 7º que Deus mudou a estratégia. Mas Deus poderia mudar a estratégia da vez também. Então a gente tem que saber ouvir para poder obedecer. Né? E eles foram tentados a perder a fé. Porque, poxa, 7 vezes não pode ser uma vez só? E já derrubar? Né? O plano de Deus para ontem não é o plano de Deus para hoje. A cada dia precisamos perguntar a Deus: qual o próximo passo, Senhor, para os teus planos na minha vida? Seu verdadeiro problema é que você não tem fé, e fé é a vitória. Né? Teve também uma lição, agora eu não vou lembrar, que falava assim: perdoa a minha falta de fé. Então está aí uma frase para a gente colocar na nossa oração quando a gente se desespera diante das lutas. Perdoa a minha falta de fé. Fé vem do Espírito Santo. É uma partezinha do fruto do Espírito. Derrama o Espírito Santo sobre mim. Senão eu não vou conseguir. É só através do teu poder, da tua graça. Pode passar, irmão. O que devo fazer para vencer? Primeiro, tire as sandálias, ou seja, esteja disposto a fazer o que o Senhor disser. Ou seja, humildade diante de Deus. Deixar Ele ser o seu Senhor. Vencemos a guerra não lutando, mas adorando. Lembra o que é adoração? Uma vida de adoração. Quer comais, quer bebais,
Ele cuida do nosso. Aí Ele opera, na verdade, nos dois, né? O que a gente pediu para o outro e no nosso. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Gente, olha como é libertador. Não quer fazer, né? Não joga um mochila de pedra aqui. É tua, Senhor. Que maravilha. Cada batalha é um terreno sagrado para te ensinar a ter fé. Você não precisa lutar contra o inimigo, você precisa adorar a Deus. Olha só que maravilhoso. Transforme crise em um santuário. Ao depender de nossa própria sabedoria, assumimos fardos que Deus não pretendia nos dar. A gente fica aqui maquinando, tem que achar uma estratégia nossa. Esse fardo não é nosso. Estamos assumindo responsabilidades que são de Deus e dessa forma nos colocamos no lugar dele. Olha que sério. Olha que heresia a gente se colocar no lugar de Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, armas espirituais. Um dia eu vou trazer aqui para vocês só sobre o jejum espiritual, para ver como é que faz. Tá? Seus maiores momentos de adoração não acontecem na igreja, mas é lá na batalha. É ali que você está, nos maiores momentos de adoração. É aí que acontece o crescimento espiritual. Pode ir, querido. Fixa seus olhos no mestre. Pare de fixar seus olhos no gigante. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, na verdade é o chofar, né? Cada criação fala uma coisa. Disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Opa! Grito de vitória. Peraí, eles já tinham entrado? Não. Eles estavam dando a 7ª volta. E Deus falou o que para eles? Toca o chofar e grita, dá um grito de vitória. Então, a gente precisa dar grito de vitória antes de ter terminado a batalha. Antes. Grito de vitória com a muralha ainda em pé. Se alegra ainda com o problema. É claro, está na mão de Deus, não está mais na minha. Não está mais pesando nas minhas costas. É pela fé que somos salvos. Fé não é sentimento, é certeza. Certeza. Eu confio em cada palavra que está escrita na Bíblia. É certeza, mas eu sinto fé. Não, somos fé. Deus nos chama para um nível mais profundo, muito mais profundo de intimidade. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Por que eu vou dar graça na batalha? Porque é ela que me faz crescer. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Bom? As muralhas caíram. A vontade de Deus foi feita. Aquilo que Deus estava vendo desde o começo, e eles não, agora eles viram. As muralhas de cada um de nós vão cair quando a gente tiver essa visão espiritual, essa atitude de consagração, de oração pelos outros e não para Deus fazer a nossa vontade, de jejum, de aprendizado da palavra, de obediência ao Senhor. Aí as muralhas vão cair. Acho que acabou, né? Não, quase, essa é a última. Decida, cada um de nós, buscar a presença de Deus mais do que suas bênçãos. As bênçãos aqui, irmãos, não são nada perto de tudo que Deus tem para nós, não é? Não é nada, vai tudo ficar aqui. Aqui a gente vai ficar perdendo
Precioso Deus, glorioso Pai Celestial, quão maravilhoso és Tu, Senhor. O Senhor que nos criou, o Senhor que nos redimiu, Pai. O Senhor que é muito antes da criação. O Senhor que irá voltar para nos resgatar, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós depositamos, meu Deus, no Teu altar, nos Teus pés, as nossas mochilas de pedras, cheias das nossas lutas, das nossas batalhas, Pai. Nós tiramos as nossas sandálias em humildade, entregando a Ti toda a nossa vontade e todo o nosso direito de lutar com a nossa carne. Nós não queremos, Pai. Nós queremos a Tua vontade. Nossas lutas são Tuas, Pai, e o Senhor nos dá certeza da vitória. Portanto, Pai querido, clamamos pelo derramar do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Derrama a Tua chuva serôdia, Pai amado, sobre cada um neste lugar, para que possamos, meu Deus, manifestar o fruto do Teu Santo Espírito, para que possamos, meu Deus, ter a condição de manter sempre a paz, a alegria, a mansidão, o amor, Senhor, até por aqueles que são tão difíceis de ser amados. Pai amado e Pai querido, abençoa desde já o nosso novo ano, que onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés, que seja abençoado por Ti, Senhor. Que possamos, meu Deus, testemunhar a todos lá fora o Teu caráter. Que possamos, Senhor, a todos lá fora fazer a Tua vontade, servir, amar, Senhor. Porque pouco adianta ficarmos fazendo programações atrás de programações dentro da Tua igreja, para nós mesmos. Precisamos ir lá fora, Senhor. Tem gente sofrendo muito mais. Tem gente sedenta de Ti, Senhor. Sedenta da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, da Tua presença, Pai. Por isso nos capacita, Senhor. Nos enche de Ti para que possamos fazer a Tua vontade nesse finalzinho de história do nosso caminho. Abençoa, Pai amado, o restante do sábado e a próxima semana que vai se encerrar. Em nome e por amor de Jesus.